Olá, pessoal. Partindo da aula em que nós vimos a diferença entre arrays e vectors, em C++, a gente vai entrar no conteúdo de matrizes. Matrizes, normalmente, a gente chama como vetores bidimensionais, mas eles podem ter duas, três ou quantas dimensões você quiser. E em C++, eles podem ser criados da mesma forma utilizando os arrays, que são os arrays de primitivo, ou utilizando a estrutura vector. Você não tem um container, uma estrutura pronta que seja de matrizes. Você tem que simular isso ou usando arrays ou usando vector. Utilizando arrays, você teria, ao invés de colocar uma só dimensão, como a gente faria int, vet, tamanho, a gente pode colocar duas ou três ou quantas dimensões a gente quiser. Seria, no caso aqui, uma matriz de NL linhas por NC colunas. E formatando ele como vector, a gente tem que uma matriz é um vetor, onde cada elemento desse vetor é um novo vetor. Por exemplo, do caso aqui de inteiros. Então, uma matriz de duas dimensões seria um vetor de vetores de inteiros. Se eu tivesse três dimensões, seria um vetor de vetores de vetores. Tá? O que é o problema, principalmente relacionado a esse modelo aqui, o modelo que utiliza array para o C? É o fato de que em C, uma matriz criada como array, ela é só uma representação lógica de um grande vetor. Então, se a gente colocar aqui para olhar como é que fica, se você imaginar que você está criando uma matriz de 3 linhas por 5 colunas, certo? O primeiro índice vai te escolher a linha, elemento índice 0, coluna 0. Você vai ter bem aqui. Elemento linha 1, coluna 2. Você teria esse carinha bem aqui. Elemento linha 2, coluna 3. Você teria esse elemento bem aqui. Então, essa escolha de linha e coluna são saltos lógicos dentro dessa matriz. Mas quando você vai tentar passar isso por vetor, o máximo que você consegue é passar isso aqui como um vetor gigante, porque é assim que ele está de verdade na memória. Então, passar uma matriz de tamanho arbitrário por parâmetro é um desafio em C++. E a opção que a gente tem é tratá-la como vetor, que no fundo ela é, e aprender a desempacotar o elemento de dentro desse vetor. Então, por exemplo, seja esse vetor gigante, quem é o elemento linha 2, coluna 1? Então, linha 2, eu teria que eu já andei duas linhas inteiras. Então, eu andei duas vezes o número de colunas. Cada coluna tem 5 elementos, então andei 10 elementos. E agora eu quero linha 2, posição 1, posição 0, posição 1. Estaria bem aqui, que seria esse elemento. Então, duas vezes o número de colunas, mais a coluna em que eu quero cair. Duas porque eu estou trabalhando na linha. Então, a minha fórmula seria a linha que eu quero estar, vezes o número de coluna, mais a coluna. Essa é a formulazinha mágica para a gente decompor. Então, vou fazer agora primeiro a conta, né, o cálculo, a fórmula, com arrays, porque daí depois a gente vai usar vector até o final. Funciona? Funciona, só é meio feinho. Então, seja um array que você vai ler a quantidade de linhas e de colunas, carregar o array inteiro, e depois você vai imprimir nesse formato como ficaria o nosso código. As minhas funções, elas trabalham com vetores, o que no fundo o array é, a matriz é, e aí eu vou passar para a minha função genérica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Está aqui, tanto para a função ler, como para a função mostrar. Para eu criar a minha matriz, eu vou ler linhas e colunas, e vou criar a minha matriz de NL linhas por NC colunas. Isso aqui ele já vai criar a matriz inteira para encher com lixo. Quando eu quiser passar eles na função, eu preciso passar o início da matriz, que bate com o início do vetor na memória. E o início da matriz é justamente o endereço, é isso que o i comercial significa no começo do elemento, o endereço do primeiro elemento, que é o endereço da linha 0, posição 0. Então, a partir daqui, eu consigo trabalhar com ele normalmente.
linha 0, passo o número de linhas e o número de colunas e passo a matriz. Posso fazer o meu laço, varrendo todas as linhas e varrendo todas as colunas. Se eu tivesse o acesso, né, em 2 níveis, em 2 índices, eu faria a leitura para matriz na linha L, coluna C. Só que dentro da função eu trabalho como se estivesse num vetor gigante. Então, eu tenho que fazer aquela decomposição que a gente viu lá em cima. Eu faço na linha L, coluna C, só que acessando como se eu estivesse fazendo o mapeamento do vetor. E aqui é importante que você respeite a ordem. Você sempre coloca o laço de fora como sendo o laço de linha e o laço de dentro sendo o laço de coluna. Porque o laço de dentro é o que executa mais vezes. Então, para a linha 0, você vai ler todas as colunas. Acabou de ler todas as colunas da linha 0, você vai para a próxima linha, linha 1. Aí lê todas as colunas da linha 1. Linha 2, lê todas as colunas da linha 2 e assim vai até o final. Funciona normal. A questão é que sempre que você for passar, você passa como vetor. Quando você quiser chamar a função, você tem que chamar para o endereço da primeira posição. E sempre que você quiser acessar o elemento, você vai ter que acessar usando a formulazinha LNCC. Mesma coisa para mostrar. Quero mostrar todos os elementos. Eu vou varrer todas as linhas, varrer todas as colunas. E aqui, como eu quero fazer essa impressão formatada bonitinha, né, onde eu só tenho espaço entre os elementos, eu vou garantir que eu tenho espaço antes de todos eles, menos do primeiro elemento. Então, se eu tiver no primeiro elemento, eu não imprimo nada, mas nos outros elementos eu coloco um espaço. Isso antes de imprimir o elemento que eu estou tentando imprimir, que é o elemento linha 0, na verdade linha L, coluna C, mas acessando através do mapeamento, LNCC. E aí no final de cada linha, eu coloco a quebra de linha. Tenho aqui meu código completo, copia o código, executa, copia a entrada e veja você mesmo como funciona. A partir desse modelo, eu consigo fazer funções que consigam receber as minhas matrizes por parâmetro. E por que funções são importantes? Porque a maioria dos exercícios de matrizes, eles sem funções são muito complicados. Porque acaba que você vai ter um for dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e aí facilmente você chega aí em 4, 5 níveis de indentação. E com funções você consegue manter isso daí no máximo com 3 níveis de indentação. Construindo a minha leitura e a escrita utilizando vetores, eu vou precisar do vector. E agora eu vou utilizar o que a gente chama de atalhos. Atalhos, da mesma forma que você utilizou lá no par e na struct, eles não são novas estruturas de dados. São só formas mais econômicas de escrever uma estrutura de dados. Então, ao invés de eu ter que colocar em todo canto que eu estou recebendo um vetor de inteiros, a partir de agora eu posso escrever uma matriz. Então, sempre que eu colocar matriz, é como se eu estivesse escrevendo vector de int. Então, por exemplo, a minha função read agora, eu não preciso colocar aqui dentro vector de int, eu posso colocar só matriz. Então, mesma regra que a gente tinha para o vector. Como eu quero alterar a matriz na leitura, eu coloco aqui o i comercial e aqui para imprimir eu posso mandar a cópia. Eu vou carregar a quantidade de linhas e de colunas. E agora a gente vai para um detalhezinho, a criação. Como é que eu crio uma matriz? Uma matriz, ela tem várias linhas. Então, a nossa matriz aqui vai ter NL linhas. E cada linha é um vetor de inteiro de NC elementos. Então, repetindo, a minha matriz ela é formada por várias linhas, no caso eu tenho aqui a quantidade de linhas, NL linhas, e cada linha é um vetor de inteiro com NC elementos. Cada coluna é um elemento diferente. Então eu vou estar compondo a minha matriz dessa forma. A partir de agora basta passar a matriz para leitura e depois para escrita. Quando a gente entra dentro das funções, tá certo? Diferente lá do array, que eu precisava passar explicitamente o número de linhas e de colunas, aqui eu consigo deduzir porque eu tenho um vector. Se eu pegar a minha matriz e pedir o tamanho dela, eu vou saber a quantidade de linhas que ela tem.
Ou seja, o tamanho da matriz é o tamanho do vetor inicial. A quantidade de linhas vai me dar esse tamanho. Esse tamanho vai me dar a quantidade de linhas. E a quantidade de colunas, basta eu acessar uma linha qualquer. Aqui eu peguei a primeira linha e estou perguntando qual o tamanho da primeira linha, ou seja, quantos elementos eu tenho na primeira linha. Então, a partir daqui, só recebendo a matriz, eu tenho como deduzir a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. E agora a gente pode fazer o mesmo cálculo que a gente fez para o array. O laço de fora é o laço nas linhas, linha começando de 0 até linha menor do que a quantidade de linhas, linha mais. E o laço de dentro é sempre o laço das colunas. Coluna começando de 0, coluna menor do que o número de colunas, coluna mais. Para cada um desses elementos, eu vou ler a entrada e colocar na posição matriz, linha, coluna. Esse acesso aqui em 2 saltos, que eu não conseguia fazer no array, eu consigo fazer no vetor. Mas por quê? Porque no vetor eu tenho 2 saltos de estrutura. O primeiro salto me joga para a linha dentro do vetor de linhas e o segundo salto me joga para o elemento dentro desse vetor. Então aqui eu estou pulando para qual dos vetores de inteiro eu estou e aqui eu estou pulando para um dos elementos dentro desse vetor de inteiros. Então fazendo esse laço eu consigo ler a minha estrutura inteira. Para poder mostrar, vai ser a mesma coisa. Mostrar a matriz, eu deduzo a quantidade de linhas e a quantidade de colunas pelo tamanho da matriz e pelo tamanho da primeira linha. Eu posso percorrer agora a minha matriz utilizando o laço duplo que a gente já viu. E eu vou fazer a impressão. Para o primeiro elemento, eu não coloco espaço antes. Para todos os outros, eu coloco espaço depois. Isso vai garantir que todos os elementos da coluna vão estar separados por espaço. E quando terminar o for inteiro da coluna, aí sim eu coloco uma quebra de linha. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar só o modelo de matrizes com vetores, tá? Que é o que eu recomendo. O cuidado que você vai ter que ter é sempre que você precisar alterar a matriz, você tem que colocar o i-comercial obrigatoriamente, e ele permite que você não só passe de uma forma mais fácil os seus parâmetros, como você retorne matrizes. Caso você queira fazer uma cópia de matrizes ou gerar matrizes diferentes, você consegue fazer assim. Vista a diferença entre matrizes com vetor, vectors e matrizes com arrays, vamos ver algumas variações aqui. Como no vector, você consegue criar a matriz já a inicializando. Por exemplo, aqui eu não vou dizer quantas linhas e quantas colunas, mas eu vou passar diretamente na inicialização. Então, a gente tem que eu vou ter uma chave dentro de outra chave. Observe que cada uma dessas chaves internas é um vetor, um elemento do vector, uma linha. Então, aqui eu tenho a primeira linha inteira, aqui eu tenho a segunda linha inteira, e aqui eu tenho a terceira linha inteira. E empacotando tudo isso, eu tenho as chaves que definem a matriz. Então, olhando para cá, dá para ver que a gente tem 3 linhas e cada linha com 5 colunas. Essa inicialização também serve para a matriz criada com array, tá bom? Então, aqui eu vou deduzir o número de linhas e o número de colunas diretamente através do tamanho da matriz e da quantidade de elementos da primeira linha. E como ele quer que a gente faça essa impressão bonitinha, olha que legal, casando 2 chaves no começo, chave espaço no segundo, para conseguir fazer essa impressão bonitinha com chave vírgula ou chave-chave, a gente vai ter que controlar em cada linha qual o meu token de abertura e qual o meu token de fechamento. Se você pegou um macete daquele de imprimir ou não no começo, imprimir ou não no final, fica fácil, ó. Então, para todas as linhas. Então, antes de começar a imprimir os elementos da linha, o que é que eu vou fazer? Verificar se eu quero imprimir com colchete, colchete ou com espaço, colchete. Então, se eu tiver na primeira linha, eu vou colocar colchete, colchete. Se não, todas as outras linhas eu vou colocar espaço, colchete. Aí eu vou imprimir todos os meus elementos usando aquela técnicazinha de se eu tiver na primeira coluna, eu não coloco espaço antes do elemento. Para todos os outros, eu vou colocar vírgula e espaço. Isso garante que a nossa impressãozinha vai ficar assim. Antes
do primeiro elemento eu não coloco nada. Antes dos outros eu coloco vírgula, espaço, vírgula, espaço, vírgula, espaço. E quando eu terminar de imprimir a coluna inteira, aí eu vou imprimir o fechamento. Qual é a regra do fechamento? Para todos eles eu coloco colchete, vírgula, menos para o último que eu vou colocar colchete, colchete. Então, se eu não tiver no último elemento, na última posição, que é número de linhas menos 1, eu coloco colchete, vírgula e quebra de linha. Para todos os outros eu vou colocar colchete, colchete e quebra de linha. Então, se você seguir essas regrinhas, você consegue imprimir exatamente dessa fórmula. Se no vetor você consegue percorrer do primeiro ao último, do último para o primeiro, ou então só uma parte do vetor, da matriz, agora como você tem duas dimensões, você pode fazer o negócio ficar mais divertido ainda. Por exemplo, vamos ver esse exercício aqui. Você vai ler um número n, depois você vai criar uma matriz de n por n zeros, e você vai começar a percorrer essa matriz preenchendo usando as seguintes regras. Diagonal principal, você vai ter o 3. 3, 3, 3, 3, 3, tudo bem. Diagonal secundária, você vai ter o 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E na borda inteira, você vai ter um. Ok. Um monte de percorrimentos parciais. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a matriz para encher. Eu vou usar o método show, que a gente já tinha criado aqui atrás. Vou definir que a minha matriz é um vetor de inteiros. E aqui eu vou fazer a construção da matriz de uma forma compactada. Beleza, li a dimensão é ao mesmo tempo a quantidade de linhas e de colunas porque a matriz é quadrada. Então eu vou dizer que eu vou criar uma matriz onde a quantidade de linhas vai ser dimensão e o elemento que forma cada linha é um vetor de inteiros cuja quantidade de elementos também é dimensão, ou seja, a quantidade de colunas vai ser igual à dimensão. Então, se fosse 10, eu teria 10 vetores, onde cada vetor vai ter 10 inteiros. O parâmetro aqui, como não foi passado, é que todos os inteiros são iguais a zero. Então, estou criando aqui uma matriz de 10 por 10, onde todo mundo é zero. E aí eu posso chamar o meu método fill. Meu método fill vai preencher a matriz com os percorrimentos. Observe que eu tenho que passar obrigatoriamente a referência. Se eu não passar, eu não vou alterar a matriz original. Então, bora lá para o método fill. No método fill, eu vou descobrir aqui qual a quantidade de linhas e colunas, usando a fórmula que a gente já viu. E a gente vai para os passos. Para a diagonal principal, eu tenho que fazer esse processo de descida da matriz aqui, ó. Você percebe que ao mesmo tempo que a linha aumenta 1, a coluna aumenta 1. A linha aumenta 1, a coluna aumenta 1. Então, com um único laço, fazendo simplesmente o i aumentar, eu consigo ir acessando todos os elementos. Quando o i for 0, coluna é 0, linha é 0. Quando o i for 1, coluna é 1, linha é 1. E por aí vai até o final. Então, basta eu fazer o meu i começando de 0 até o número de linhas, já que a matriz é n por n. E mais. E eu vou colocando 3 em todos os elementos dessas posições. Para fazer a diagonal secundária, eu vou ter uma regra um pouco parecida. A linha aumenta. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Mas a coluna diminui. Eu começo em número de colunas menos 1, quando for 0. Número de colunas menos 2. Número de colunas menos 3. Número de colunas menos 4. Então, o valor da coluna vai diminuindo conforme o i aumenta. A gente pode fazer isso através de uma subtração. Então, se o meu i começa de 0 e vai até número de linhas menos 1, aumentando, a minha coluna pode diminuir. Eu posso fazer número de colunas menos 1, como sendo o primeiro elemento, e o meu i, conforme aumenta, esse valor aqui vai diminuindo, porque eu fiz aqui uma subtração. Número de colunas menos 1, menos i. Então, quando for 0, eu vou ter posição 0, e aqui a coluna vai ser a última. Quando o meu i aumentar 1, eu vou ter posição 1 e a coluna agora é a penúltima. Quando eu agora for 2, posição 2 e a coluna agora vai ser a antepenúltima. E assim eu consigo ir até o final, colocando 2 nas diagonais secundárias. Para poder fazer as bordas, eu vou ter que fazer aqui 2 percorrimentos. Tá? Eu poderia fazer um só, mas eu vou fazer de propósito 2.
Um só porque a matriz é quadrada, então fazendo um único laço eu conseguiria percorrer todos eles. Mas vamos fazer 2 a 2. Primeiro eu vou percorrer todas as, por exemplo, colunas, fixando a linha. Eu fixo a primeira linha e a última linha, e aí eu percorro todas as colunas de ambas as linhas. Então, eu poderia fazer assim, ó. Estou aqui percorrendo todas as colunas, começando em coluna 0 até a última coluna, e eu tenho de maneira fixa, a linha vai ser a linha 0 e a linha n-1. Perceba que isso aqui não usa o c como parâmetro, e o c ele vai mudando aqui. Então, primeiro vai ser linha 0, coluna 0, depois linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3 e assim até o final. Aqui eu estou sempre travado na última coluna, na última linha. Mas aí para a última linha eu vou acessar a coluna 1, 2, 3, 4, 5 até o final. E aí eu estou percorrendo todas as colunas, fixando as linhas. A mesma regra eu posso utilizar para cá. Vou percorrer todas as linhas, fixando as colunas. A primeira coluna sendo a 0 e a última NC-1. Então, tendo feito todos esses percorrimentos parciais, eu tenho a matriz resultante e aí só precisaria imprimi-la utilizando o mesmo método show que a gente já tinha. E aí basta olhar agora, a gente ficaria com a matrizinha parecida com essa. Ok, matrizes são legais, aparentemente são complicadas, mas qual é a complicação das matrizes? É conseguir trabalhar com funções. Se você não conseguir trabalhar com funções, elas são muito, muito complicadas, porque facilmente a quantidade de laços aumenta. 1, 2, 3, 4, 5 laços, índices e if-elses. Então, vou pegar um exercício aqui, que com funções eu vou fazer da forma mais fácil possível. Ele vai ser bem legal de trabalhar, mas sem elas ele seria bem mais complicado. Então, a brincadeira é a seguinte. Você vai ter um mapa, tá bom? Eu vou aumentar aqui a fonte para a gente conseguir ver. Você tem isso daqui que é o teu mapa, onde os pontinhos representam espaços vazios, os Os representam animais e os hashtags representam árvores. Então, você está vendo como se fosse um campo aqui. E a pergunta é, onde estão os animais que estão próximos de árvores? Então, você teria que percorrer a matriz, verificar quem são os animais e verificar para esse animal se algum dos lados dele tem uma árvore. E aqui ele define como lado, né, perto dele, apenas os 4 cardeais. Up, down, right, left, né? Acima, abaixo, esquerda, direita. Então, bora lá. Percorre todos os elementos. Para cada elemento, se ele for animal, ou seja, se ele for um ozinho, e esse animal tiver uma árvore perto dele, e aí você precisaria olhar as 4 posições. Se ele quisesse, por exemplo, as 8 posições, incluindo diagonais, você precisaria olhar as 8 posições. Então, eu quero que você marque dizendo, epa, esse animal aqui ele está perto de uma árvore, esse animal aqui está perto de uma árvore. Como é que a gente vai tentar quebrar isso daqui em etapas? Fazendo funções. Então, bora lá. Vamos tentar fazer isso daqui o mais legível possível. Como aqui eu tenho caracteres e não inteiros, eu posso utilizar uma técnica que é fazer um vector de strings, porque a string já é um vetor de caracteres. Então aqui, ó, ao invés de a minha matriz ser um vector de int, eu tenho que a minha matriz é um vector de strings, porque a minha string já é um vetor de caracteres. Beleza. Passo 1, feito. Segunda coisa, leitura e escrita. Eu não preciso daquele lereado todo para fazer a leitura e escrita disso daqui. O fato de ser string me permite simplesmente pegar uma string da entrada, ou se eu tenho 5 linhas, eu vou pegar 5 strings da entrada, e como nessa string eu não tenho espaços vazios, simplesmente eu mando ler a string diretamente, ele vai me carregar a string inteira. Então, o meu método show fica tão simples, meu método read fica tão simples como recebe a matriz por referência, para cada linha da matriz, que eu já inicializei, leia essa linha da entrada. Não preciso ler elemento a elemento. E olha o show como também é trivial. Para cada linha da matriz, imprime essa linha colocando barra-n no final. Então, ser matriz de strings simplifica demais a leitura, porque essas strings não têm espaços entre elas.
Beleza. Passo 2. Eu vou precisar aqui trabalhar com structs, porque mapear linha e coluna exige dois inteiros, né? A linha e a coluna daquela posição. Então, vamos ler a função main e depois a gente vai em camadas. Olha como a main ficou simples. Função main. Lê a quantidade de linhas e de colunas. E depois manda carregar uma matriz, cria uma matriz de N linhas, onde todas elas são a string vazia. Ok? Como essa string vai ser lida via CIN, essa informação aqui vai ser substituída. Tá tranquila a nossa vida. Aí eu mando ler a matriz inteira, mando marcar todos os animais que estão perto de árvores e mando mostrar a matriz. Vamos agora para o método marcar. Olha aqui como o método marcar ficou. Li a quantidade de linhas, li a quantidade de colunas. Na verdade, eu interpretei, né? Para cada linha, para cada coluna, estou simplesmente varrendo a minha matriz. O que é o teste que eu faço? Eu tenho certeza que todos esses elementos existem, porque eu estou varrendo as posições válidas da matriz. Eu vou verificar se essa matriz, nessa posição linha-coluna, é um animal. Beleza. E tem uma árvore próxima desse animal. Marque essa posição com X, que é o que eu quero fazer. Ou seja, eu escondi o resto da lógica inteira dentro dessa função. Tem uma árvore próxima. E aí para cá eu passei a matriz e a posição. A posição eu empacotei junto a linha e a coluna. Uma posição, para quem já viu struct, né? No nosso caso aqui, ela é composta de uma linha e uma coluna. E eu posso construir posição diretamente, colocando lá entre as chaves. Beleza. Primeira parte da lógica principal está pronta. Para todos os elementos, se esse elemento é um animal e tem uma árvore perto, marque com o X. Beleza. Bora para a próxima. Se a gente abrir aqui a função tem uma árvore perto, a gente vem para cá. Saber se tem uma árvore perto, retorna um booleano, recebe uma matriz e uma posição. Eu vou olhar em todos os vizinhos dessa posição. A função getNeighbors vai me retornar um vetor com todos os vizinhos dessa posição. E para cada um desses vizinhos, que também é uma posição, eu vou testar se essa posição na matriz é uma árvore. Então, para todos os meus vizinhos, se o meu vizinho for uma árvore, eu retorno true. Basta que o primeiro que eu encontrar seja uma árvore, eu retorno true. Se eu quisesse que não tivesse árvore perto, eu teria que olhar tudo e eu só teria certeza que não tem nenhuma árvore perto se eu olhar tudo e não encontrei. Mas se eu quero procurar por uma árvore, o primeiro que me retornar que é árvore, eu posso dizer, beleza, achei uma árvore. Então, bora aqui, eu preciso de duas funções. Pegar os vizinhos de um ponto e ver se esse valor é uma árvore. Pegar todos os vizinhos de um ponto seria receber uma posição e retornar um vetor de posições. O legal de usar essa técnica assim é porque os meus vizinhos podem ser mesma fileira, ou, por exemplo, em outros problemas, todos os vizinhos da coluna, ou então um determinado quadrante. Se eu quero as 8 direções e não só as 4 direções, eu posso montar como eu quiser o meu vetor de vizinhos. No caso aqui, eu quero a linha -1 em cima, embaixo, esquerda e direita. Isso daqui é um vetor de posições, tá vendo aqui? Então, quando eu empacoto isso daqui dentro de umas chaves, no retorno, eu estou inicializando um vetor de posições. Cada elemento disso daqui é uma posição. Então, esses daqui são construtores de posição. Então, a primeira posição vai ser linha -1 e coluna. A linha e a coluna, eu desempacoto de posição. Para você que viu lá o conteúdo sobre Structured Bindings, né, ligações estruturadas, eu consigo desempacotar uma struct, um par, um elemento qualquer dentro dos seus tipos básicos através desse tipo de atribuição. Coloco
os colchetezinhos, coloco o alto e coloco a atribuição. Então, eu estou pegando posição, a linha vem para PL e a coluna vem para PC. Bem melhor do que ficar trabalhando com posição, ponto linha, posição, ponto coluna em todo lugar aqui. Então, o meu pegar vizinhos recebe uma posição e retorna um vetor de posições que são todos os vizinhos dele. E aqui está mais um pulo do gato, ó. Se esse valor dessa posição é o hashtag. Para que fazer uma função aqui? Essa função, no fundo, ela está empacotando duas coisas. Se o elemento existe e se ele é isso que eu estou testando. Certo? Por quê? Porque quando eu estou pegando os vizinhos, às vezes eu posso pegar uma posição fora da matriz. Então, o meu valor, ele testa duas coisas. Se o elemento existe, se ele está dentro dos limites de linha e coluna. Se ele não tiver, eu digo, não é esse valor. Por quê? Porque ele não existe. Se ele existir, aí eu testo, beleza. Essa linha e essa coluna, o valor deles é igual ao valor que eu estou querendo testar? Se for, eu retorno true, se não for, eu retorno falso. Então, o meu valor está fazendo essas três ações, na verdade, né? Primeiro, verifica qual a quantidade de linhas e colunas olhando a matriz. Segundo, desempacota a posição, usando o Structured Bindings, né, as ligações estruturadas. Terceiro, verifica se essa posição existe e se a posição existe, ele verifica se é esse valor. Então, quebrando dentro de funções, cada função ficou pequenininha, um pedacinho. Verificar se esse valor existe, se essa posição existe e está no valor, pegar todos os vizinhos, verificar se tem uma árvore perto, ler a matriz, marcar todos os animais perto de árvores com X e mostrar. Se você não quebrar em funções, a tua lógica vai ficar bem mais complicada e o processo de quebrar em funções é um aprendizado. Você vai testando e fazendo e achando formas melhores de fazer. Só um adendo, tá? Nenhuma dessas funções precisaria ser e-comercial, porque eu não estou testando, não estou fazendo alterações na matriz. Então, esse isValue, esse hasTree nearby, ele também poderia ser tudo cópia. Tá? O único que aqui obrigatoriamente é referência seria o mark, porque ele está alterando, colocando o X, e o read, porque ele está alterando, colocando os valores dentro da matriz. Todos esses códigos eles estão na descrição do vídeo. Sugiro que você pegue, baixe, compile, rode, use os testes e vá alterando para ir pegando o jeito com as matrizes e funções. Abraço.